Nesta aula, vamos apresentar a teoria da relatividade especial ou restrita. Vamos apresentar a formulação de Einstein, que é baseada em dois postulados. Vamos, em seguida, falar de algumas consequências. Ora, a teoria da relatividade especial, né, vai ser abordada, em primeiro lugar, falando dos dois postulados. Depois, as transformações de Lorentz, que seguem como consequência dos postulados. É a primeira consequência. Depois, a contração de Lorentz, a dilatação do tempo e, finalmente, bem rapidamente, a questão da causalidade e da simultaneidade, né? Porque a gente perde o conceito de simultaneidade, né? Isso para diferentes referenciais. O que é simultâneo num não é simultâneo no outro, né? Muito bem, então vamos começar com a questão da teoria da relatividade, lembrando que ela se dedica à questão de dois referenciais, né? Veja, dois referenciais, referencial 1 e um outro referencial, que é o referencial 2. Um referencial se move com velocidade constante, nós vamos começar com velocidade constante, um em relação ao outro. Esse é o objetivo da teoria da relatividade. Esse é o problema da teoria da relatividade, né? Aqui eu já quero colocar de saída, quais são os problemas centrais. Quais são os problemas centrais, né? É que quando se tem dois referenciais, existem grandezas que mudam de um referencial para o outro. Uma óbvia são as coordenadas. As coordenadas de um ponto, a gente já viu um vídeo na primeira aula abordando isso, né? Então, a questão é, que grandezas se transformam de um referencial para o outro, ou mudam de um referencial para o outro, que grandezas permanecem as mesmas? Esse é o segundo ponto. E o que é mais importante agora, como se transforma? É a isso que se dedica a teoria da relatividade. Identificar grandezas que se transformam, em geral classificamos como vetores de Lorentz, tensores de Lorentz, né? E grandezas que são invariantes, que assumem o mesmo valor num referencial e no outro. E a questão mais importante, como é que se transformam, né, de um referencial para o outro? Este é o problema da teoria da relatividade. Então, vamos assistir aqui a essa animação, onde o que a gente tem é uma pessoa que chuta uma bola. E para a gente entender essa questão do que muda de um referencial para o outro, estou chamando a atenção aqui para a velocidade. A velocidade da bola num referencial é diferente da velocidade da bola no outro referencial. Então, a velocidade muda de um referencial para o outro. Claro, a gente sabe disso, né? Na física clássica é a adição de velocidades, a gente já comentou isso antes, mas até mesmo como se transformam as velocidades na teoria de Einstein, fica mais difícil essa questão, né? Então, primeiro a gente precisa começar com grandezas invariantes. Foi assim que Einstein começou. Einstein começou com isso. Que grandezas são invariantes? Absolutas. Absoluta é aquela grandeza que não depende do referencial, né? Por exemplo, na teoria da relatividade de Galileu, eu mencionei antes o tempo. O tempo é o mesmo, num referencial e no outro referencial. A massa, por exemplo, né, também aqui é um invariante. Na teoria da relatividade de Einstein, pasme, é a velocidade da luz, que é a mesma num referencial ou no outro referencial. A massa também é um invariante, apesar de estar cansado
de ver vídeos na internet sobre teoria da relatividade que afirmam que a massa varia. Bobagem. A massa é um invariante. O que varia é a inércia. Vamos ver isso depois, né? Mas a massa é um invariante, né? Muito bem. Mas o fato é que existem grandezas que são as mesmas num referencial e no outro referencial. Essas grandezas são invariantes, ou invariantes de Lorentz, muitas vezes, ou grandezas absolutas, né? Então, vamos assistir essa pequena animação, né? Veja, as coordenadas de um ponto certamente variam. Já havíamos assistido um vídeo sobre isso, né? Agora, o tempo é a grande questão. O tempo é a grande questão. O tempo é o mesmo ou não? O mesmo ou não? A gente vai ver que é diferente, o tempo é diferente. Então, na teoria da relatividade, o tempo perde esse caráter absoluto, né? O tempo é, como diríamos, uma grandeza relativa, depende do referencial. Isto aqui é para ilustrar o conceito, né, de grandezas que variam de um referencial para o outro. Já se sabia, na teoria da relatividade de Galileu, que as coordenadas são diferentes, né, num referencial ou no outro. O tempo é a grande questão, né? A outra questão que é relevante e que a gente quer chamar a atenção para isso é como nós escrevemos as leis físicas num referencial e no outro. Também já assisti muitos vídeos onde dizem que as leis físicas são as mesmas. Não são as mesmas. Elas têm a mesma forma, é diferente. É a ideia da covariância. A forma das equações, que chamamos de covariância, a forma é a mesma. É a mesma. É isto. É isto. Veremos, né, como se pode escrever o eletromagnetismo numa notação utilizando a teoria da relatividade. Aí a gente vai ver que, de fato, as equações, né, se transformam, mas, de qualquer maneira, elas são escritas da mesma forma. Num referencial se usa linha, no outro referencial sem linha, né? O fato é que é nisso que reside o princípio da equivalência dos referenciais. E Einstein adota esse mesmo princípio, que veja que foi o princípio, né, da relatividade de Galileu. Aqui, de certa maneira, se adota o mesmo princípio, né? Se uma equação, né, é escrita assim, dmi a mi igual a zero num referencial, no outro se escreve dmi a mi, linha, linha, pronto, mas com a mesma forma. Isso é a mesma forma. Ou seja, num referencial se escreve de um jeito e no outro escreve com a mesma forma, mas esse linha aqui é diferente, as coordenadas são diferentes, o a linha aqui é diferente, Cada um, preciso entender esse conceito de covariância, porque senão, esse é um conceito fundamental, central na teoria de Einstein, né? E para isso a gente vai ter que classificar as grandezas físicas em escalares, vetores, tensores, né? Veja, mas tensores de Einstein, ou tensores, né, de Lorentz, muitas vezes, vetores de Lorentz, né, vetores num espaço quadridimensional. Muito bem, este é o princípio fundamental. Agora vamos aos postulados de Einstein. 2 postulados só, muito simples. O primeiro postulado é aquele que estipula que a velocidade da luz no vácuo é independente do sistema de referência inercial. Assume o mesmo valor, c, para qualquer observador. Isso é absolutamente surpreendente. Ninguém jamais imaginou uma coisa dessas, né? É que se você, de acordo com essa animação aqui, se eu tenho alguém
num referencial dentro do trem, ele vai ver, né, a luz se propagar com velocidade igual a c. Mas esse outro, fora do trem, ele vai ver a luz se propagar com velocidade igual. Não, isso é inacreditável. Vai contra tudo o que a gente adquiriu de vivência no dia a dia, porque usualmente a gente soma as velocidades. Como eu havia explicado antes, você soma as velocidades. Essa foi incrível. Uma sacada fantástica de Einstein. A luz é um invariante, a luz é uma grandeza absoluta. A sua velocidade, claro. A velocidade num referencial é igual à velocidade num outro referencial. Isso é impressionante. Né? Impressionante. É um postulado. Né? Ele partiu desse pressuposto. Depois se verificou que é verdade. Essa foi a grande sacada de Einstein. E a outra é o postulado da relatividade restrita. Né? As leis físicas têm a mesma forma em todos os sistemas de referência. Então, é a ideia de que os referenciais são equivalentes, eles são equivalentes. Não há como, olhando uma lei física, um fenômeno, descrevendo um fenômeno, como discernir esse referencial do outro referencial à luz das leis. Só esses dois postulados. Né? E agora, então, Einstein deduz, né, aquelas transformações previstas por Lorentz. Qual é a ideia? Né? De novo, né? Estou falando da descrição de um movimento desse, do ponto de vista desse referencial preto ou desse verde, esse verde aqui, né? Que é um referencial que se desloca em relação a esse com uma velocidade v. Às vezes a gente usa também u. Né? V é a velocidade com que esse referencial se desloca em relação a esse. É claro que o movimento é relativo. Você pode dizer que esse referencial se desloca em relação àquele referencial verde. Né? Muito bem. Então, vou apenas, antes de começar, dizer o seguinte. Einstein abandona a ideia de um tempo absoluto. Logo, se você tem vários pontos, né? Se você tem vários pontos do espaço, como esse aqui, esse aqui, este aqui, né? E assim por diante. Então, se você tem vários pontos do espaço, em cada ponto, né, do seu espaço, em princípio, naquele ponto você deve ter ou marcar o mesmo tempo. O tempo tem que ser o mesmo para o referencial escolhido. Né? E esse é o problema da sincronização dos relógios, né? De forma que, se eu tenho, então, um relógio que marca uma determinada hora neste ponto, num outro ponto ele vai marcar a mesma hora, neste ponto ele marca a mesma hora, nestes pontos a mesma hora, em todos os pontos você tem um relógio indicando a mesma hora. É a hora daquele referencial. Agora, é claro que para isso você precisa sincronizar os relógios, enviando sinais luminosos. Né? Então, veja bem que para cada referencial você pode falar de um tempo que é o mesmo para aquele referencial. É o problema de sincronizar relógios. Em cada ponto do espaço, você, em princípio, teria a mesma hora, marcaria o mesmo tempo. Né? Essa é a primeira coisa que é importante quando a gente for estudar a teoria da relatividade. Agora, vem as transformações de Lorentz. Como é que Einstein deduziu isso? Ora, um fóton, por exemplo, né? Ou um sinal luminoso, ele é tal que a velocidade, né, é igual a c. Então, x2 mais y2 menos c2 é igual a zero. Mas no outro referencial, x' ao quadrado mais y' mais z' ao quadrado menos c2 t' ao quadrado é igual a zero, porque a velocidade é igual a c. É igual a c. Né? Então, esse é o princípio. Veja, constância da velocidade da luz. Eu parto desse pressuposto.
Agora, eu preciso buscar relações lineares entre as coordenadas e o tempo, num referencial e no outro. Chamo essas constantes de A, D, B e C e imponho essa condição aqui, na verdade, né? Escrevo D igual a menos V vezes A e agora fico com 3, né? Aqui. Okay? Então, agora é uma questão de substituir lá, buscar relações entre A, B e C, e você descobre que A igual a B igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2, C igual a menos V sobre C2, 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Consequentemente, a partir do primeiro postulado, não preciso mais nada, eu reproduzo ou eu deduzo aquelas famosas transformações de Lorentz, né, que sacou essas transformações antes da teoria da relatividade. Né? Muito bem, então essa é a primeira conclusão. É claro que agora nós somos levados à ideia de um espaço-tempo quadridimensional, porque agora o conceito de evento, né, é importante como sendo algo que acontece num determinado ponto do espaço e num determinado instante de tempo. Então, aqui nós temos, na verdade, que construir, né, olha, uma matriz coluna envolvendo o tempo, a coordenada x, y, z, e agora vemos como nós transformamos este vetor, né, CT-XY, do ponto de vista do outro referencial. Portanto, você, de certa maneira, você amplia, né, o espaço incorporando mais uma coordenada, que é o tempo. É por isso que a gente fala em espaço-tempo quadridimensional, porque o tempo e as coordenadas do espaço são interligadas pelas transformações de Lorentz. E agora nós temos aqui uma matriz 4x4. Né? Até se parece um pouco com a rotação em torno de um eixo. Mas veja só, agora nós temos o tempo, as coordenadas, né, e uma matriz para relacionar o tempo e as coordenadas, o espaço-tempo, através de uma matriz. Né? Essa matriz é uma matriz 4x4. Se eu quiser a transformação inversa, basta substituir V por menos V. Portanto, x é igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2, x' mais V'. Né? Veja que T' igual a alguma coisa vezes T' mais V sobre C2 vezes x', y igual a y', z igual a z'. Então, a transformação inversa, né, é como eu relaciono as coordenadas T', x', y' com x, y e z e t, são obtidas de uma maneira bem simples. Considero as transformações de Lorentz e considero V indo em menos V. Aqui tem um aspecto técnico que eu vou realmente pular, mas se a velocidade não for ao longo do eixo x, mas for uma velocidade ao longo de uma direção qualquer, aí você precisa fazer uma divisão de componentes longitudinais na direção da velocidade e transversais, né, perpendiculares à velocidade. Isso leva a fórmulas mais complexas, a gente não vai cobrar muito isso, só para dizer que isso é uma coisa possível. Às vezes, essas transformações de Lorentz são introduzidas por meio de coordenadas hiperbólicas. Né? Então, eu defino a variável φ como e elevado a φ igual a gama
vezes 1 mais beta, I elevado a menos φ, gama 1 menos beta. Portanto, gama é o cosseno hiperbólico de φ, cosseno hiperbólico, e beta é o seno hiperbólico de φ. Então, essas transformações, né, agora usando coordenadas hiperbólicas, assumem essa forma aqui, né? Então, essa é uma forma, a outra forma é utilizando coordenadas hiperbólicas, que tem a vantagem de serem bastante semelhantes, né, a rotações, né? Vamos agora ao limite não relativístico. Se V for muito menor do que C, é fácil perceber que as transformações de Lorentz se reduzem às transformações de Galileu. Então, as transformações de Galileu representam o limite não relativístico, né, da teoria da relatividade. É claro que se eu tiver uma velocidade de 300 metros por segundo, veja que V sobre C é 10 a menos 6. Então, para os fenômenos usuais, esquece, não preciso usar a teoria da relatividade. Outras consequências. A primeira delas é a contração de Lorentz, né? Na contração de Lorentz, o que acontece? Num referencial, você escreve que se eu tenho uma barra que começa, né, num ponto x'1, no outro ponto x'2, né? Então o comprimento da barra é igual a x'1 menos x'2, comprimento da barra. Ou ao contrário, né? No outro vai ser x2 menos x1. Mas a barra, o comprimento dela é determinada nesse referencial aqui no mesmo instante de tempo. Conclusão, x'2 menos x'1 menos x'2 é igual a 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2 vezes x1 menos x2. A conclusão é o seguinte, L é igual a L0, veja, está aqui, né, vezes raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Isso é curiosíssimo. A barra se encurta quando eu olho de outro referencial. E isto é o que a gente vê aqui nessa animação, né? Dentro do trem, um indivíduo dentro do trem, ele vai medir o comprimento de uma barra, mas, olha só, olhado do ponto de vista de alguém que vê o trem em movimento, a barra encolheu. Contração, se contraiu. Contração de Lorentz, contração de Lorentz. Esse efeito é fantástico, é belíssimo na realidade. É claro que se você tem, aqui então eu tenho uma ilustração, veja, se V igual a 0, a barra tem esse comprimento. Olhado de fora, quando essa barra se movimenta com V igual a C sobre 2, ela já tem um comprimento menor, né? Então, é claro que se um objeto for extenso, você precisa tomar cuidado, né? Por exemplo, um automóvel ele não se encolhe apenas numa dimensão, ele muda um pouco, é diferente. Então, a questão da aplicação para um objeto extenso, você precisa considerar, né, as transformações para as várias partes do objeto extenso, né? Então, essa é a primeira consequência. A primeira comprovação experimental, que é o decaimento do meson π, de acordo com essa animação. No referencial do meson π, ele desaparece num determinado intervalo de tempo. Pronto. Então, eu posso dizer que ele decai durante um certo intervalo de tempo. Mas, olhado de fora, de um outro referencial, se percebe que o meson π, ou o meson μ, produzido na superfície terrestre, ele dura muito mais. Então, ele viaja muito na atmosfera, viaja muito. E essa é a melhor comprovação experimental para esse efeito. Na verdade, esse efeito que estou mencionando é o da dilatação do tempo, que a gente vai ver logo em seguida, né? Muito bem. Então, vamos ao efeito, né, da dilatação do tempo, né? O que é a dilatação do tempo? Aqui eu tenho um referencial. Eu olho na janela do avião e vejo piscar
das luzes. O intervalo de tempo entre o piscar das luzes para esse referencial é 1. A mesma luzinha, vista de fora, ela vai piscar de tal maneira a que o tempo seja dilatado. Vai demorar mais tempo. Cada piscada demora mais. Então vamos ver como se deduz isto, né? Dilatação do tempo. Eu tenho uma lâmpadazinha que nesse referencial está num ponto. Está num ponto. Né? E depois de um intervalo de tempo, ΔT, né, no mesmo ponto, a luz apaga e acende, a luz apaga e acende. É isso. Mas é no mesmo ponto, não é em pontos distintos, no mesmo ponto. Olhando da asa do avião, né, no mesmo ponto. Um intervalo de tempo é igual a T2 menos T. Agora, usando as transformações de Lorentz, né, o que a gente percebe é que no outro referencial, que vê este em movimento, ocorre a dilatação do tempo. Veja, por um fator 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Esse efeito é surpreendente, né? O intervalo de tempo num referencial é diferente do intervalo de tempo quando analisado num outro referencial, né? Esse efeito é surpreendente. É aquele que eu mencionei antes, né? Do indivíduo na janela de um avião. E essa animação é justamente para ilustrar esse efeito. Dentro do avião, você veja que a luzinha, ela pisca a intervalos de tempo menores do que quando visto de um referencial de fora, que vê esse referencial em movimento, né? Então, esse é um efeito surpreendente, né? E agora o que eu havia mencionado antes, né? Essa animação aqui, né? Tenho aqui o meson π, ou um meson qualquer, né? Que num referencial ele demora um certo tempo para desaparecer, para decair, né? Ele decai se transformando em outras partículas. Aqui não quero me preocupar com que partículas, mas ele desaparece, ele decai. Eu meço esse intervalo de tempo. Agora, um referencial de fora, olhando com a lupa, vê esse meson π andar muito mais do que ele, se ele durasse, como seria a duração dele naquele outro referencial, né? E para encerrar, porque eu acho que a aula já está ficando um pouco longa, né? Temos essas questões de causalidade e simultaneidade, e a teoria da relatividade muda bastante esses conceitos. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que a velocidade da luz é, de fato, a velocidade limite no universo. Então, se eu quiser enviar informações, né, no universo, eu envio da maneira mais rápida possível por meio de sinais luminosos. Mas os sinais luminosos não chegam no mesmo instante que eu emito. Parece que sim, mas não é. Demora um intervalo de tempo, né? Causalidade significa que alguma coisa acontece, né, depois de uma causa. O efeito é posterior à causa, né? E a propagação da informação é uma propagação que tem uma velocidade limite. Em particular, quando eu tenho uma partícula se movendo aqui, o campo que você percebe num determinado instante de tempo, na realidade, é o campo produzido neste ponto e não no ponto onde está a partícula. De forma que o campo
percebido aqui é um campo que tem, por exemplo, essa direção e nesse sentido. Quando a partícula está aqui, o campo deveria ser outro, mas não é esse, né? Nesse instante de tempo, ela percebe o campo elétrico quando a partícula estava num instante de tempo anterior, porque essa é a causa, né? Esse é o efeito. A causa é o movimento da partícula. Então, essa é uma coisa importante, né? Isso nos remete a questões muito interessantes, né? Sobre, por exemplo, o tamanho do universo, né? A gente pode falar do tamanho do universo. Por quê? A gente só consegue observar uma parte do universo. E essa parte do universo, né, ela é tal que ela corresponde a uma distância, conhecido como o horizonte. O horizonte. Então, se existe alguma coisa depois, né, do horizonte, você não tem como saber, né? Por quê? Porque o universo se originou, né, num ponto há cerca de 13,7 bilhões de anos e você só tem informações sobre o horizonte, que é igual à idade do universo vezes a velocidade da luz. É isso, né? Então, de certa maneira, né, temos aqui um tamanho, o tamanho do universo, que é o horizonte, né, que é o horizonte. E o horizonte é igual à velocidade da luz vezes o tempo de existência do universo. Então, isso já altera ligeiramente. A outra questão é a questão da simultaneidade, né? Eu tenho aqui um evento que aconteceu no ponto B, ao mesmo tempo, veja, isso é indicado pelos reloginhos que eu mencionei antes, né? Eles ocorrem num mesmo instante de tempo nesse referencial. De forma que se eu tiver aqui alguém bem no meio, né, eu vou receber esses sinais, né, simultaneamente. Eles ocorreram simultaneamente. Mas o que é simultâneo nesse referencial não é simultâneo em outro referencial que se desloca com velocidade v em relação a esse, né? O fato é que essa é uma das consequências da teoria da relatividade. Para a gente analisar isso, a gente precisaria de um pouco mais de tempo, né, para falar sobre eventos, né? Eventos, eu tenho aqui, por exemplo, um evento que é algo que acontece num instante de tempo e num ponto do espaço de coordenadas, digamos, x1, y2, x1, y1, z1, né? E um outro evento que acontece num tempo t2, num outro ponto. Então, eu tenho dois eventos que ocorrem em um referencial e dois eventos, e que podem ser os mesmos eventos, mas eles vão ocorrer em tempos diferentes e em posições ou com coordenadas diferentes. Então, para isso, você tem que usar linha, T1 linha, X1 linha, Z1 linha, T2 linha, dois eventos. Agora, é claro que quando eu considerar o intervalo entre esses dois eventos, né, que é C2 vezes ΔT ao quadrado, que deveria ter um ΔT ao quadrado, aqui ΔT' ao quadrado, né, menos ΔX, menos ΔY, menos ΔZ, é igual. Esse intervalo entre dois eventos, né, agora considerando essa diferença, porque esse intervalo agora é no sentido de diferenças, né? C2, ΔT2, menos ΔX2, menos ΔT2. Esses intervalos são iguais. E a gente pode classificar os intervalos tipo tempo, intervalos tipo espaço, intervalos tipo luz, né? E é claro que agora você pode introduzir o conceito de tempo próprio, né? O conceito de tempo próprio é o tempo medido num referencial para o qual ΔX', ΔY', ΔZ' é igual a zero. Portanto, eu relaciono esse ΔT'
com o intervalo de tempo ΔT, a gente vai ver isso depois com um pouco mais de calma, né? Mas, de qualquer maneira, ΔT' é um invariante. Esse é um princípio, um intervalo de tempo próprio. Então, a gente vai depois analisar essas questões envolvendo o tempo próprio. O fato é que, se eu tenho um observador aqui, né, tudo que acontecer neste ponto, ele só pode influenciar regiões no espaço-tempo dentro de um cone conhecido como cone de luz. Cone de luz, é um cone de luz, né? Então, ele só influencia os pontos dentro desse cone, que é o cone de luz, né? Os pontos fora do cone de luz, eles estão fora do alcance, né, quando alguma coisa acontece nesse ponto. E a mesma coisa em relação ao passado, né? O fato é que são ideias bastante interessantes, né? Quando a gente analisa a natureza, né, dos intervalos entre eventos, né? E a gente classifica esses intervalos e consegue, então, analisar, né, a possibilidade de um evento influenciar certas regiões do espaço-tempo ou não. E aí é fundamental a questão do cone de luz. Mas a gente não vai ter tempo para entrar nesses detalhes.